ao cheiro das águas. A atmosfera era só alegria. Alguns, pela primeira vez, estavam desfrutando as férias nesse lugar tão aprazível, uma colônia de pescadores às margens de um caudaloso rio de águas cristalinas. As refeições não precisava dizer que eram só peixe, mas muito bem preparados e deliciosos. As noites eram dedicadas a ouvir histórias de pescadores e trovadores de cordel. Mas alguém ali, apesar de tentar se esforçar por meio de demonstrações exteriores de alegria, estava sendo corroído por um grande drama íntimo que as férias, a viagem recomendada pelo médico e amigos, e o convívio com aquele grupo saudável e alegre não conseguiam remover. Com a esposa que o acompanhava, conversava o estritamente necessário por monossílabos e outros códigos imperceptíveis que só os dois entendiam. Na realidade, aquela viagem era mais uma tentativa, a última talvez, de salvar o casamento abalado por anos de frieza mútua e sérios desentendimentos gerados por crescente desequilíbrio financeiro na desadministração familiar. Os dois sempre tiveram bons empregos, que lhes permitiam apresentar-se com um razoável padrão de vida diante da sociedade, às custas de dívidas crescentes. Mas os capítulos dessa peça teatral estavam chegando ao fim. Ela fora demitida dentro de um corte ordenado pela distante matriz nos Estados Unidos, conseguindo uma recolocação em outra empresa, passando a ganhar a metade do salário anterior. E ele, por sua vez, tinha sido convidado a entrar num PDV, Programa de Demissão Voluntária, na estatal em que trabalhava há mais de 10 anos e em que esperava se aposentar. Os benefícios financeiros conseguidos aplicou-os numa loja do shopping da cidade, a qual 6 meses depois estava fechada e lacrada por um oficial de justiça, por ordem do juiz, em razão de falência decretada. Não estavam mais conseguindo adiar o leilão do apartamento em que moravam, em virtude dos volumosos valores das taxas de condomínio atrasadas. Os carros da família foram penhorados em virtude de ações executivas. Os filhos não suportavam mais a vergonha de serem alvos de comentários negativos por parte dos vizinhos. E alguém teve a ideia de uma volta de barco, que seria o ponto alto daquele passeio. Inicialmente, ele recusou. Não estava aguentando mais. À medida que os amigos insistiam, um pensamento foi tomando conta de sua mente. Suicídio. Para surpresa geral de sua própria esposa, ele muda rapidamente de atitude e é o primeiro a pular dentro do barco. O passeio se inicia e logo depois ele se encosta na esposa, segura em uma de suas mãos com força. Seus olhos estão marejados. A esposa sente que alguma coisa vai acontecer e começa a balbuciar baixinho para o marido algumas palavras. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, salva-nos desta situação. E o marido começa no mesmo instante a clamar: ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Há anos que os dois não oravam sozinhos, quanto mais juntos. O barco para repentinamente. Uma grande árvore estava imóvel
caída no meio do rio, impedindo a passagem do barco naquele trecho. Era a época das cheias. As águas atingiram aquela árvore que estava plantada às margens do rio e o barranco onde se encontrava caiu. A grande raiz está fora da terra. A esposa chama a atenção do marido para o detalhe de que parte das folhas estavam amarelecidas e outra parte continuava verde. As folhas verdes eram as que tocavam nas águas, embora a raiz não estivesse mais na terra. Os dois começaram a gritar de alegria. Ganharam uma visão. Ainda havia esperança. Jó capítulo 14, versos 7 ao 9, nos diz: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos, se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco. Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Pense nisso. Tenha uma boa tarde, na paz do Senhor.